Muito boa noite, amados amigos e irmãos, aqui na cidade de Chiclayo. É para mim um privilégio grande estar com vocês aqui no Peru, na cidade de Chiclayo, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Conforme a publicação do periódico, para essa noite temos o tema Desembaraçando-nos do peso do pecado. E vamos ver nessa noite, através da palavra de Deus, como tiramos o peso do pecado. Diz São Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entender a sua palavra nesta noite. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. O ser humano, quando foi colocado neste planeta Terra, foi colocado em um corpo criado por Deus do pó da terra. Mas antes do ser humano vir a este planeta Terra em um corpo de carne, ele já estava em um corpo espiritual, um corpo angelical, no qual viveu, não sabemos quantos dias, anos, milênios ou milhões de anos. Esse tipo de corpo espiritual ou angelical que os anjos têm, e no qual o primeiro que esteve nesse corpo foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o tipo de corpo no qual Deus apareceu aos profetas do Antigo Testamento e, através do qual falou aos profetas do Antigo Testamento, e foi conhecido pelo nome do anjo do Senhor, o qual apareceu ao profeta Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do Senhor, libertou o povo hebreu. Agora, Deus estava nesse corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo angelical da sexta dimensão. E nesse corpo, ou tipo de corpo, é que estão os anjos. E esse é o tipo de corpo no qual Deus colocou Adão antes de vir a este planeta Terra em um corpo de carne. Este corpo angelical, vejam vocês, é o corpo no qual encontramos Deus manifestado
E desde esse corpo foi que Deus criou todas as coisas. Esse corpo angelical de Deus, ou teofânico de Deus, é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E disso é que nos fala. Por exemplo, em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora nos diz, isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e em São João, capítulo 1, versículo 1 em diante diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vejam que o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi quem criou todas as coisas. Agora, como pode ser isso? Como pode se entender? No princípio era o Verbo, que é o corpo teofânico ou angelical de Deus. E o corpo angelical de Deus, o Verbo, estava com Deus. E por ele foram feitas todas as coisas, ou seja, Deus, dentro do seu corpo teofânico angelical, desde aí criou o universo, criou todas as coisas. E vejam vocês, diz, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, que toda a criação, Deus a realizou através do seu corpo teofânico, seu corpo angelical. Um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Ou seja, que quem criou todas as coisas, o universo completo, é um homem de outra dimensão chamado Anjo do Senhor, ou Anjo do Pacto, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, ou seja, corpo angelical. Nessa forma, Deus aparecia a muitos profetas, apareceu a Abraão, apareceu como Melquisedeque, depois apareceu como Elohim, apareceu também a Jacó, como o anjo com o qual Jacó lutou, o qual lhe mudou o nome de Jacó quando o abençoou. E também apareceu a Manoa, o pai de Sansão, e Manoa queria saber o nome do anjo do Senhor, mas o anjo não lhe revelou, não deu a conhecer o seu nome. E Manoa disse à sua esposa, morreremos porque vimos Deus cara a cara. Tinham visto Deus cara a cara no corpo teofânico de Deus. E assim aconteceu através do Antigo Testamento, quando Deus aparecia nessa forma, visível na forma de um homem, mas de outra dimensão. Nessa forma, apareceu também Deus ao profeta Moisés. Mas vejam vocês, mesmo com tudo isso, a Bíblia continua dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque o que viram é o corpo teofânico de Deus, mas não viram quem está dentro desse corpo teofânico. Agora, continuamos lendo o que aqui nos diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Ou seja, essa luz verdadeira, o Verbo que estava com Deus e era Deus, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ou seja, o povo hebreu. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E agora vejam, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo se fez carne, o que aconteceu? O conhecemos pelo nome de Jesus. O Verbo encarnado é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus encarnado. Diz São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, da seguinte maneira, e vejam vocês, as palavras de São Paulo, e diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Como foi Deus manifestado? Em carne. Isso foi quando Deus, com o seu corpo teofânico chamado Verbo, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, e foi conhecido o seu corpo físico pelo nome de Jesus. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora vejam que este é o mistério grande de Deus manifestado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 7, quando falou da vinda do Messias, capítulo 7, versículo 14, disse: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Era Deus descendo no meio da raça humana na forma de homem, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Portanto, o que mais se parece com Deus é o homem, o ser humano. E o que mais se parece ao ser humano é Deus. Portanto, Deus deu ao ser humano a forma divina. E agora, Deus, quando vem no meio da raça humana, em carne, vem na forma de homem. Não vem na forma de um animal, porque os animais não estão criados à imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano. Portanto, quando Deus apareceu no meio da raça humana em forma visível, pois era como os homens dessa terra, porque veio à semelhança dos homens. Porque assim foi como Deus o desenhou desde antes da fundação do mundo. Agora vejam vocês, Deus não tinha um corpo de carne, mas em seu programa estava o ter um corpo de carne, e isso obteve quando criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e se formou assim o corpo de Jesus. E nesse corpo, Deus habitou em toda a sua plenitude. Esse é o corpo de carne de Deus. E Deus tomou esse corpo de carne e o ofereceu em sacrifício vivo na cruz do Calvário para a redenção do ser humano, o qual tinha caído no Jardim do Éden e tinha perdido o direito à vida eterna. Caiu da vida eterna, perdeu o direito de viver eternamente no corpo que Deus lhe havia dado. Portanto, o ser humano daí em diante teria um período de tempo de vida aqui na Terra. E
os descendentes de Adão e Eva viveriam por uma quantidade de anos na terra e depois morreriam. O ser humano já não podia obter o corpo teofânico da sexta dimensão antes de vir a essa terra em um corpo de carne. Portanto, viria sem vida eterna. Para vir com vida eterna, tem que primeiro o ser humano obter o corpo teofânico da sexta dimensão. Viver nesse corpo teofânico e depois obter um corpo físico eterno criado por Deus nessa terra. Mas por causa da queda, o ser humano perdeu esse privilégio. E agora, o ser humano vem por meio da união de um homem e de uma mulher, que são seus pais terrenos. Mas muito fazem nossos pais terrenos. Nem ainda os cientistas puderam fazer o que nossos pais terrenos fazem agora. Nos dar um corpo físico, isso é um milagre. E é um privilégio e é uma oportunidade única que Deus nos dá. Vir a nós virmos nesses corpos mortais, corruptíveis e temporários para fazer contato com a vida eterna que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele, por meio do sacrifício efetuado na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E Ele, sendo imortal, vindo em carne humana, Ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele também disse: se o grão de trigo caindo em terra e não morrer, ele fica sozinho, ou seja, que Jesus Cristo, o grão de trigo, o Filho do Homem, continuaria vivendo em seu corpo físico por toda a eternidade, mas o restante dos seres humanos morreriam. Ele ficaria sozinho. Jesus Cristo sozinho permaneceria vivendo por toda a eternidade. Mas diz: mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, muitos filhos e filhas de Deus com vida eterna. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele tomou nossos pecados e assim se tornou mortal e morreu pelos nossos pecados, e por isso Ele teve que ir ao inferno no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver eternamente e não tivéssemos que ir ao inferno. E agora vejam vocês, na carta de São Pedro, nos fala algo do que aconteceu quando Jesus morreu. Diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Para o que Cristo sofreu morrendo na cruz do Calvário? Para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, ou seja, que o que morreu foi o seu corpo físico, mas vivificado pelo Espírito, vivificado em seu corpo teofânico, que é o Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8, almas se salvaram através da água. Agora vejam, quando Jesus Cristo morreu somente seu corpo físico, mas Ele continuou vivendo em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse corpo ele desceu à quinta dimensão, ao inferno. E ali pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé, ou seja, as pessoas que foram desobedientes, que não creram na mensagem de Noé. E agora, como morreram no dilúvio, agora seus corpos tinham morrido, mas
mas estavam vivendo em espírito, porque a pessoa, quando morre, o que morre fisicamente é seu corpo físico, mas a pessoa continua vivendo. Mas a pessoa vai à quinta dimensão, que é o inferno, se não recebeu Cristo como seu Salvador, se não creu na palavra de Deus para o tempo em que está vivendo. A quinta dimensão é outro mundo, do qual a pessoa não pode sair até que Deus os ressuscite para levá-los ao juízo final. E isso será depois do reino milenial. É um mundo, outro mundo, outra dimensão, onde nem se fala de Deus, nem se prega de Deus, nem se serve a Deus. E onde Deus não está. Agora, nessa ocasião, Deus, em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, visitou o inferno e lhes pregou às almas que estavam em seus corpos espirituais, ou seja, em seus espíritos, nesses corpos dessa quinta dimensão. Lhes pregou, não para a salvação, mas pregou juízo, condenação, porque não tinham crido na mensagem de Noé, a qual era a mensagem de Deus para aquele tempo, e por isso foram destruídos com o dilúvio. Algumas pessoas pensam que quando Deus envia um profeta, todas as pessoas vão crer nele. Mas vejam, nos dias de Noé, Deus enviou um profeta dispensacional para revelar que o fim daquela geração pré-diluviana tinha chegado. Mas somente 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, creram e entraram na arca. Foram também os que trabalharam na construção da arca. E talvez algum carpinteiro ao qual Noé pagou. Agora, podemos ver que quando Deus envia um profeta maior, que é um profeta dispensacional como Noé, não necessariamente todas as pessoas têm que crer. Somente creem os que são de Deus. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Algumas pessoas pensam que Deus não pode destruir uma cidade, uma nação ou o mundo inteiro. Mas vejam, com o dilúvio, vejam vocês, destruiu até os animais. Mas se salvou Noé e sua família. Porque Deus não destrói o justo com o injusto. E agora, nós estamos em um tempo melhor, superior ao tempo de Noé. Superior no sentido de que agora já não necessitamos fazer um sacrifício de animaizinhos como Noé os fazia e como nos fazia Enoque, como faziam aquelas pessoas do Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios funcionavam, tinham valor diante de Deus, por uma só causa, porque representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não havia outra razão. Todos os sacrifícios estabelecidos por Deus para o povo hebreu representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso é que a cada ano o povo hebreu estava realizando sacrifícios e no 7º mês, o dia 10 do 7º mês, efetuava o sacrifício expiatório, onde eram tomados 2 bodes e um era sacrificado para a expiação. Era o sacrifício expiatório. Seu sangue era levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo e aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, onde estavam os 2 querubins de ouro, e sobre o propiciatório aí estava a presença de Deus na luz da Shequina, aquela mesma luz que tinha aparecido a Moisés e que tinha libertado o povo hebreu e os tinha guiado pelo deserto. Estava sobre o propiciatório. E aí vinha o sumo sacerdote e aspergia com seu dedo 7 vezes,
com o sangue da expiação do bode. Também ele trazia o incensário e lançava o incenso dentro do incensário que estava aceso com fogo, e ao queimar o incenso subia a nuvem de fumaça do incenso e cobria todo o propiciatório. E aí vinham as orações de todo o povo e a misericórdia de Deus era estendida ao sumo sacerdote e ao povo hebreu. Em seguida, o sumo sacerdote saía e pegava o bode, o outro bode, e confessava, colocando suas mãos sobre a cabeça do bode, confessava os pecados do povo sobre esse bode, que não tinha sido sacrificado, e depois era enviado por uma pessoa escolhida para esse propósito, era enviado pelo deserto, e assim eram levados longe os pecados do povo. Agora, tanto o bode da expiação que era sacrificado, como o outro bode que não era sacrificado, mas que eram confessados os pecados do povo sobre ele e depois enviado ao deserto, ambos representam Cristo. O bode que era sacrificado e seu sangue levado ao lugar santíssimo e colocado aspergido sobre o propiciatório representa Cristo, sendo sacrificado na cruz do Calvário. E, vejam vocês, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico. E, em seguida, o outro bode representa Jesus Cristo em seu corpo teofânico da sexta dimensão, o qual desceu ao inferno, a esse lugar deserto, onde ele foi com nossos pecados e lá os deixou. E quando se levantou justificado, sem os pecados do povo, porque foram levados longe, lá onde estava quem originou o pecado, o diabo. E assim, vejam vocês, ele tirou de nós o pecado, porque ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. E agora, quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho e recebe Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, os pecados da pessoa são tirados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E, em seguida, depois nos dá seu Espírito e produz o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos quando disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus, e toda pessoa está interessada no reino de Deus. Todos querem entrar ao reino de Deus, e há uma forma para entrar. Cristo disse que era necessário nascer de novo. Nicodemos disse: como pode ser isso? Por acaso o homem sendo velho? Parece que Nicodemos estava avançado em idade. E como seria sua mãe? Agora, como pode ser isso? Já sendo homem velho, pode acaso o homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou reino dos céus. É por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue, que obtemos o novo nascimento. E assim obtemos um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E entramos
a vida eterna. Nascemos no reino de Deus. Temos um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, vejam o que Cristo prometeu em São João, capítulo 6, é uma promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo para todos os crentes nele. Diz, capítulo 6, versículo 39 e 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando ele disse que o ressuscitará? No último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora vejam, quem crê tem vida eterna, recebe vida eterna, seus pecados são perdoados e são tirados dele. E fica justificado como se nunca antes tivesse pecado. E agora, a promessa é que para essas pessoas, ele os ressuscitará. Se morreram fisicamente, os ressuscitará. E, se estamos vivos, nos transformará. E isso é para o último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. Agora, em que ano? Do 3º milênio de Cristo até aqui, ou o 7º milênio de Adão até aqui? Não sabemos em que ano, mas em algum dos anos desse milênio, esse último milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos, ou seja, um dia milenial. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos nesse último dia, nesse 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. Mas se deixarmos o calendário como está, somente faltam uns 5 meses e algo para algumas nações e algumas pessoas para terminar o milênio que estamos vivendo e começar o novo milênio e começar também o século 21. Para outras nações, será quando terminar o ano 2000 e começar o ano 2001. Mas para outros, será quando terminar o ano 1999 e começar o ano 2000. É porque alguns contam o ano no calendário, contam desde o ano 0 em diante, desde o nascimento de Jesus, e outros contam ano 1, desde o momento em que nasceu o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já faz tempo estamos dentro desse último dia que é o último milênio, ou seja, 7º milênio de Adão até aqui e 3º milênio de Cristo até aqui. Mas, em que ano desse último milênio ele ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará? Não sabemos. Mas sabemos que ele prometeu um chamamento e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e que ajuntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. Esse chamado da grande voz de trombeta é o chamado final para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus deste tempo final, para ser preparados para serem transformados nós, os que vivemos. E se alguém se for antes, não há nenhum problema. Ressuscitará em um corpo novo. E quando os mortos em Cristo ressuscitarem, isso será quando já for completado o número dos escolhidos de Deus tiverem sido chamados, juntados dentro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o povo dos primogênitos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E quando se completar
esse corpo místico de crentes, então Cristo se levantará do trono de intercessão no céu, porque ele, assim como o sumo sacerdote fazia intercessão no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, e quando terminava sua obra de intercessão no lugar santíssimo, em seguida saía e o povo ficava reconciliado completamente com Deus. E seus pecados cobertos com o sangue da expiação. Mas agora temos uma expiação perfeita, que é a expiação de Cristo. Portanto, não são necessários em todos os anos estar realizando um sacrifício pelo pecado. Cristo efetuou esse sacrifício e entrou no lugar santíssimo do templo celestial e ali tem feito intercessão como sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo que está no céu. Tudo isso foi representado no templo terreno que Moisés construiu e o templo terreno que Salomão construiu e a ordem sacerdotal de Levi, da qual Arão foi o primeiro dos sumos sacerdotes. Todo esse sumo sacerdócio é tipo e figura do sumo sacerdócio do templo celestial, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Agora, já não necessitamos um templo terreno. Já não temos o de Moisés, nem o de Salomão, e não há nenhum templo terreno em Israel, em Jerusalém, para realizar os sacrifícios pelo pecado, pois esse tempo já passou e entrou em função toda a ordem celestial, onde Cristo está como sumo sacerdote, efetuando este trabalho, até que fique reconciliado com Deus até o último dos escolhidos de Deus. Por isso, São Paulo diz, reconciliai-vos hoje com Deus. E isso é por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, com o qual são tirados os nossos pecados e somos reconciliados com Deus. E obtemos o novo nascimento, e assim obtemos um corpo teofânico, um corpo angelical da sexta dimensão, para, em seguida, no último dia, neste tempo final, obter um corpo físico eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo veio 2000 anos atrás a este planeta Terra, veio com um propósito definido e o realizou. E atualmente está no lugar santíssimo do templo celestial, como sumo sacerdote fazendo intercessão com o seu próprio sangue por cada filho e filha de Deus, por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, o qual pertence ao Israel celestial. E em seguida se tornará, quando terminar seu trabalho, se tornará ao povo hebreu. E o povo hebreu, como nós também, não necessitamos um templo terreno, onde efetuemos sacrifícios de animaizinhos. O sacrifício perfeito já foi efetuado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Veio porque já não são necessários templos terrenos onde se realizem sacrifícios, porque esses sacrifícios eram tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nesse sacrifício de Cristo se cumpriram todos os demais sacrifícios de animaizinhos, os quais somente cobriam o pecado. Mas o único que tira o pecado é o sacrifício de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus Cristo ressuscitou
ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento, porque o pecado deles estava coberto pelos sacrifícios que eles tinham efetuado. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, os pecados deles foram tirados. Eles tinham efetuado os sacrifícios que tipificavam o sacrifício de Cristo. Portanto, tinham seus pecados cobertos, esperando que chegasse o sacrifício perfeito para que seus pecados fossem tirados e pudessem ir à presença de Deus. Foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou, e depois, quando Cristo subiu ao céu, subiram ao céu com Cristo todos os santos do Antigo Testamento. Para este tempo final, subirão com Cristo todos os santos do Novo Testamento, ressuscitarão os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, seremos transformados e subiremos com Ele à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam todos os benefícios, as bênçãos que há para todos os que se despojam, todos os que tiram o peso do pecado. E é por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não pode tirar seus pecados com boas obras. É somente por meio do sangue, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não pode nascer de novo de si mesmo, como dizia Nicodemos. Como pode ser isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Vem? Ele pensou em uma forma humana, mas não era em uma forma humana, era em uma forma divina. Era por meio de nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, no qual a pessoa obtém vida eterna. E está disponível para todo ser humano. Mas algum dia se fechará a porta da misericórdia e já não haverá mais oportunidade, porque Cristo sairá do trono de intercessão no céu e já não haverá quem interceda pelas pessoas. Já terá terminado o seu trabalho, sua obra de intercessão. Recordem que no dia da expiação, o povo estava chamado a se afligir diante de Deus, se arrependido de seus pecados, para obter o perdão dos seus pecados. E quem não fizesse nesse tempo, nesse dia, seria cortado do povo. E assim é para todo ser humano. Deus dá a oportunidade, enquanto vive na terra, para se arrepender dos seus pecados e se afligir e pedir perdão a Deus, a Cristo, pelos seus pecados, para que Cristo perdoe, apague seus pecados com seu sangue e os encha com seu Espírito e produza nele o novo nascimento. E assim, nasça de novo da água e do Espírito, para no último dia obter a ressurreição, se partiu fisicamente, se morreu fisicamente, ou se permanece vivo, obter a transformação do seu corpo e assim obter um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um corpo jovenzinho, representando de 18 a 21 anos de idade para toda a eternidade. Enquanto Cristo está no trono de intercessão, há oportunidade de salvação. Há oportunidade para que nossos pecados sejam tirados. E se alguma pessoa, depois de ser convertida a Cristo, se comete alguma falta, erro ou pecado, a confessa a Cristo e o sangue de Jesus Cristo limpa de todo pecado. Ou seja, não pode se deter e pensar que porque cometeu alguma falta ou algum erro ou pecado já está perdido. Não. Há um sangue, o sangue de Jesus Cristo, no trono de intercessão no céu, para tirar seus pecados se os confessar a Cristo arrependido. E assim, segue em frente em sua vida cristã, servindo a Cristo e esperando uma transformação se permanece vivo. Mas se partir, se morrer fisicamente,
pois permanecerá esperando a ressurreição. Agora ele viverá em um corpo teofânico na sexta dimensão, que é o paraíso, é outro mundo, onde não há os problemas que há aqui nesta dimensão. Mas aqui, mesmo com todos os problemas que há, é melhor porque aqui estamos trabalhando na obra de Cristo e esperando nossa transformação. Agora vimos a importância da pessoa desembaraçar-se, tirar o peso do pecado. Todos temos a oportunidade. É para cada um de vocês e para mim também e para todo ser humano. Agora podemos ver por que Jesus Cristo veio e por que morreu na cruz do Calvário. Lhes disse que algum dia se fechará a porta da misericórdia e ninguém mais poderá obter essa oportunidade de misericórdia. Mas ainda está aberta a porta e, portanto, todos os seres humanos que vivem na Terra têm essa oportunidade. Que Deus ajude a todos e fale diretamente às suas almas, para que aproveitem a oportunidade de se desembaraçar, de tirar de todo o pecado, de tirar de si mesmo todos os pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e seu sangue derramado, o qual nos limpa de todo pecado, desembaraçando-nos do peso do pecado. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos mantenha limpos de todo pecado, o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.